Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Por Trás da Beleza. Eu sou a Gabi Rocha e a partir de hoje você vai acompanhar comigo o universo por trás das cirurgias plásticas e dos procedimentos estéticos. Aqui a gente fala de forma leve, real e informativa sobre tudo o que acontece nos bastidores da cirurgia plástica e dos procedimentos estéticos. Com mitos, verdades, depoimentos e, é claro, muitas imagens exclusivas. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um dos procedimentos mais famosos do mundo, o Botox. Será que ele vicia? Ele pode ser usado como prevenção? É verdade que ele deixa o rosto paralisado? Para responder essas e muitas outras dúvidas, nós convidamos uma profissional que é especialista na área, Tatiane Sfendrich. Tatiane, obrigada por estar aqui com a gente. Bom, vamos direto ao ponto. O Botox vicia ou não? Gabi, a gente pode dizer o seguinte, o Botox não vicia, o que vicia é o resultado dele, né? Porque a pessoa se vê ali muito mais descansada, com uma face mais tranquila, menos linhas de expressão, e isso acaba realmente trazendo um conforto, e quando o produto começa a sair, a pessoa sente necessidade de fazer novamente. Muita gente tem medo de ficar com o rosto sem expressão. Ficar com o rosto sem expressão é mito. Hoje nós conseguimos fazer um planejamento que nós alinhamos junto com o paciente qual o resultado que ele quer ter, né? Então, se o paciente quer um resultado mais natural, a gente consegue sim atingir esse resultado mais natural, mas minimizando as linhas de expressão, deixando esse paciente mais descansado, porém com um resultado natural. Existe uma idade ideal para começar a fazer? Olha, a partir de 18 anos a pessoa pode começar a fazer. Eu tenho pacientes que a partir dos 20 anos já fazem o Botox de forma preventiva. Mas, em linhas gerais, os pacientes a partir dos 30 anos fazem com certeza. Então, o Botox preventivo não é mito? O Botox preventivo não é mito, ele realmente existe e muitos pacientes já fazem o Botox preventivo. Ali em torno de 20, 22 anos, eu já tenho pacientes que fazem o Botox preventivo, que é o quê? Não vai deixar com que o rostinho dessa pessoa fique com linhas marcadas. Então, a pessoa começa a ver que a expressão tá ficando muito forte, que a musculatura é muito forte e faz o Botox preventivo para nem marcar, para nem ter essa linha de expressão. É verdade dizer que o Botox dura pro resto da vida? Não é verdade dizer que o Botox dura para sempre. Na verdade, hoje em bula, a maioria das marcas de toxina botulínica nos garantem 1 mês de procedimento. E isso é bem polêmico, inclusive, né? Porque foi envelopado o Botox com 6 meses, que você vai fazer ele de 6 em 6 meses. Mas, na verdade, muito provavelmente com 4 meses você já sinta a necessidade de fazer uma nova aplicação. Então, vai muito do condicionamento do paciente, né? De estilo de vida, do quanto esse paciente quer estar realmente sem aquelas linhas, mas de 4 em 4 meses você pode estar aplicando o seu Botox, tá? Então, em linhas gerais, de 4 em 4 meses. 6 meses é muito difícil que dure 6 meses. Qual é a diferença entre Botox e preenchimento? O Botox é a toxina botulínica que nós fazemos um planejamento para minimizar as linhas finas e as rugas. Normalmente nós fazemos um planejamento para terço superior e terço inferior. Aí a gente chama Botox Full Face, rosto todo. Porém, o terço superior ele é mais popular, digamos assim. Tá? Os preenchedores, eles são à base de ácido hialurônico. Então, o objetivo deles é fazer preenchimento de alguns pontos-chave. Por exemplo, a pessoa quer ter mais volume na boca, faz um preenchimento labial. A pessoa está com o bigodinho chinês, a gente vai fazer um preenchimento de bigodinho chinês para minimizar. Ou então, se quer ter um efeito lifting na face, a gente faz alguns pontos aqui no malar para ter esse efeito lifting. Então, são 2 procedimentos distintos. O que o ácido faz, o Botox não faz e vice-versa. Isso é verdade. Isso mesmo. São 2 procedimentos que eles se complementam dependendo do quadro do paciente. É verdade falar que algumas clínicas diluem o Botox em água para cobrar mais barato?
É uma situação complexa e até polêmica, né? Porque em bula, a indústria nos orienta a fazer a reconstituição do Botox de uma determinada forma, né? Vou tentar ser clara aqui. Temos a reconstituição seca, que é o que a indústria nos orienta normalmente, e temos a diluição do Botox, que é a molhada. Então, normalmente, alguns lugares acabam dobrando essa dose, tá? O fato deles dobrarem essa dose e colocarem como se tivessem reconstituído ela de forma seca, vai fazer com que o paciente tenha uma durabilidade menor. Em linhas gerais, é mais ou menos esse raciocínio, mas cada profissional tem a sua conduta e é um assunto um pouco polêmico. Então, as pessoas têm que desconfiar quando é muito mais barato do que o mercado está cobrando. Sim, se o valor é muito abaixo do que o mercado está cobrando, a pessoa tem que desconfiar se estão sendo usados produtos com Anvisa. Esse é o primeiro ponto, porque hoje tem vindo muito produto de fora e que não tem a Anvisa. E outro ponto também, a pessoa tem que se atentar à quantidade de unidades que vai ser aplicada, né? Porque, por exemplo, o terço superior, em linhas gerais, nós usamos 50 unidades. E às vezes você vê que vão aplicar 35 unidades. Então, é quase a metade do que é utilizado para você ter um efeito interessante. É verdade que depois de fazer o Botox a pessoa não pode deitar, não pode encostar a cabeça no travesseiro? Em linhas gerais, a literatura já nos diz que em 15 minutos o Botox está instalado, tá? Instalada é uma forma, né, de dizer. Mas eu ainda peço para os meus pacientes evitarem deitar por 4 horas. Mas é muito mais por uma precaução, né? Por um cuidado a mais do que qualquer outra coisa. Inclusive sobre o não fazer exercício físico por 24, 48 horas. Também tem estudos que já dizem que não interfere. Eu acabo pedindo para o meu paciente ficar 24 horas sem fazer o exercício físico também por um cuidado a mais, tá? Porque quando você faz a aplicação, alguns pontinhos ali ficam abertos, por mais pequenos que eles sejam. Então, o ideal é não ficar encostando, né? Esperar ele fechar pra gente não ter risco de nenhum tipo de infecção. Mais até por esse lado do que realmente por qualquer outro tipo de efeito, tá? Ah, então não seria tanto pelo Botox migrar de região, mas pela infecção. Exatamente. Hoje em dia eu acabo orientando meu paciente mais por conta da infecção para não ficar tocando ali do que por migrar, porque a literatura já nos diz que em 15 minutos já tá tudo certo. Tatiane, tem mais alguma coisa que você acha importante falar? Alguma coisa que os pacientes devem prestar atenção na hora de escolher o profissional, de ver o que está sendo aplicado nele? O que que recado final você deixaria? Então, sobre o Botox, o paciente tem direito, quando ele chega na clínica, no profissional que ele escolheu, de saber qual marca vai ser aplicada nele. E é interessante que ele faça uma busca de quais são as marcas hoje no Brasil que têm Anvisa, né? Esse é o primeiro ponto. E ele tem o direito de ver o frasco, né? Então, é uma dica que eu dou pro paciente. Veja qual o frasco que está sendo utilizado para aplicar o Botox em você. Converse com o profissional para entender certinho quantas unidades serão aplicadas em você, né? Porque hoje em dia, fazendo uma busca no Google, a gente já consegue ter muita informação e ir mais abastecido para fazer questionamentos para o profissional que vai te atender, para entender se realmente essa pessoa sabe o que ela está fazendo. Uma última pergunta, riscos. Existe algum risco de cegueira, de, enfim, necrose? Quais são os riscos do Botox? Bom, Gabi, quando a gente trabalha com injetáveis, os riscos, eles existem, né? Mas, em linhas gerais, o Botox hoje é um produto, um procedimento que foi muito estudado. Então, a gente não tem relatos de necrose. Se a pessoa tiver alguma intercorrência, muito provavelmente porque não está sendo utilizado o produto correto e não está sendo feita a aplicação no local correto. Isso realmente pode acontecer. Por isso, a importância de buscar um profissional capacitado para fazer esse tipo de aplicação. E esse foi só o começo. No próximo episódio, nós vamos falar sobre uma cirurgia que vem ganhando destaque, a alectomia, indicada para quem deseja diminuir as asas nasais, deixando o nariz mais fininho e delicado.
Quer saber como ela é feita, para quem é indicada e acompanhar os bastidores dessa transformação? Então já segue a gente nas redes sociais, ativa os sininhos e fique por dentro das notificações. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima. Um beijo!